Estamos no Shabbat Hazon, antes do jejum de Tisha B'Av. E eu escolhi aqui um texto, o Eterno me direcionou um texto aqui da Parashá, que vai ter uma conexão muito forte com Tisha B'Av, 9 de Av, o dia onde nós fazemos jejum, como Yom Kippur, 24 horas, lembrando da destruição do templo, né? Pelo luto. Nós estamos nessas 3 semanas de aperto, desde 17 de Tammuz até 9 de Av. E finaliza agora quarta para quinta-feira, é isso? Quinta-feira à noite, inicia na quarta noite e finaliza na quinta à noite. Baruch Hashem. Gostaria de ler para vocês o texto de Devarim 1, capítulo 1, a partir do Passuque 22, que diz assim. Os irmãos, agora são 12h37. Pretendo fazer em 1 hora e a segunda parte da Parashá nós vamos fazer à tarde, tá bom? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachal banu mikol chamin venatanan et torato, Baruch atah Adonai, noten hatorah, amém. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. Então, esse texto aqui vai falar sobre os Meraglim. Né? Os Meraglim são os espias, onde Moshe ele separou um príncipe de cada tribo, 12 então Meraglim, para poder espiar a terra. Só que isso não partiu do Eterno, partiu do próprio povo de Israel. Né? E o texto aqui continua. Né? Muitas coisas a gente pode... Né? Não houve um impedimento do Eterno dizendo, não, vocês não vão. Apesar de que o Eterno sabia o que ia acontecer. Ele não impediu. Ele nos dá essa liberdade que nós temos da nossa livre escolha de poder fazer, não descumprindo as mitzvot, não fazendo coisas que vai transgredir a Torá. Então, ele permite que nós façamos algumas coisas, mas nós temos que ter a consciência de que nós não podemos nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que o Eterno permitiu, apesar de ele saber o que ia acontecer no futuro. A gente sabe o que aconteceu, né? Baruch Hashem. E o texto continua. A sugestão pareceu-me boa. Isso é o Moshe falando. Lá em Devarim 1:22. Escolhi 12 de vocês, homem de cada tribo, e eles subiram a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol e exploraram. Veja bem, houve inclusive uma escolha do próprio Moshe Rabbeinu. Com certeza ele foi criterioso em escolher os melhores da tribo, para representar a tribo, cada tribo. E o que aconteceu? 10 deles decepcionaram. De 12 que Moshe escolheu a dedo, 10 frustraram. É interessante. E ele escolhe Hoshea ben Nun, e ele muda o nome de Hoshea para Yehoshua. Ele coloca um Yud. Yehoshua, ele vai ser um tipo de Mashiach. Moshe tira os Bnei Israel de Mitzrayim, mas
somente Yoshua introduz Am Israel em Eretz. Aqui nós podemos até ver as duas faces de Mashiach, as duas vindas de Mashiach. Mashiach, Yeshua, Ben Yosef, nos tira do Mitzrayim, do Egito, do aperto. E na segunda volta, né, na volta de Mashiach, ele é como Yoshua. Ele entra na terra. Ele introduz aquela geração, né, a outra geração. Ele introduz na terra. Vem duas vezes. Baruch Hashem. E trouxeram alguns frutos da região. Como o seguinte relato: essa terra, o Senhor, nosso Deus, nos dá é boa. Eles trazem fruto. A tradição diz que 2 homens tiveram que trazer um cacho de uva, porque o cacho de uva ele era gigante. Vocês já viram esse desenho como um símbolo de Eretz Israel? Né? 2 homens segurando né? Trazendo um cacho de uva gigantesco para mostrar que a terra é boa. E o texto diz aqui, e eles disseram que a terra é boa. Baruch Hashem. Mas só que a gente vê que existem 2 relatos. Quem disse que a terra é boa? Yoshua e Caleb. Quem disse que a terra consome os seus moradores? O resto dos moradores. Só que aqui no texto da Torá está dizendo primeiro que eles falaram que a terra é boa e provaram isso, trazendo os frutos. Moshe mesmo fala, quando vocês voltarem, tragam os frutos. Tragam os frutos para não ficar só na palavra. Né? A gente quer ver os frutos. A gente quer ver. Baruch Hashem. Entenda assim, meus irmãos, 2 relatos. O considerado foi a direção divina, mesmo que não tenha sido a maioria. Dos 12, somente 2 falaram que a terra é boa. E o que a Torá diz? Que eles falaram que a terra é boa. Ah, mas a maioria falou que não é, porque a Torá está falando que é. Deus não vê maioria, ele vê a verdade. Muitas vezes, às vezes, na maioria das vezes, a maioria está errada. É verdade. Pega o povo de Israel. No pecado do Regel Zav, a minoria, ou seja, a tribo de Yehudá, a tribo de Levi, na sua totalidade, ninguém fez o reto. A gente não pode falar que todas as outras tribos fizeram. Não, a gente sabe que muitos não fizeram, mas a maioria. Por isso, meus achim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de vamos nos reunir e vamos votar. Tenho pânico disso. Muito perigoso. Porque a gente tem que deixar a direção do Eterno. Uma congregação não pode ficar nas mãos de democracia, da maioria. Porque a gente vê que a minoria que se dedica mais. O Eterno separa líderes, ilumina esses líderes e faz com que esses líderes liderem a congregação.
Muitas pessoas já tiveram muitas experiências com algumas denominações cuja o governo é de democrata. E a gente vê que muitas vezes o líder ele é somente um marionete. Ele está na mão da diretoria ou está na mão da assembleia. Isso é perigoso. Na Torá a gente vê que o Eterno separa Moshe Rabbeinu, separa Aaron, Hakohen, ilumina esses homens. E mesmo Moshe Rabbeinu, através do qual o Eterno fez milagres sem fim. Nunca tivemos uma geração que tivesse visto tantos milagres quanto a geração que saiu do Mitzrayim. E mesmo assim, queriam apedrejar o nosso profeta. A maioria. Mas aqui a Torá diz, eles falaram que a terra é boa. Quem falaram? Somente dois. Dá prioridade à verdade. Vocês, contudo, não quiseram ir. Agora ele não está se dirigindo aos Meraglim, ele está dirigindo ao povo. Eu vou ler de novo o texto para dar a ligação. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor nos dá é boa, e vocês, contudo, não quiseram ir. E se rebelaram contra a ordem do Eterno, seu Deus. Olha só que interessante. Quem a Torá está dizendo que eram os verdadeiros Meraglim? Somente Caleb e Yehoshua. Porque os outros 10, eles deixaram de ser Meraglim e passaram a ser povão. Veja bem, o texto diz isso. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Vou ler de novo, nessa perspectiva. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao Vale de Escol e exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Eterno nos deu é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Eterno, seu Deus. Ou seja, não fala a expressão da opinião daqueles 10 Meraglim. Porque eles deixaram de ter autoridade espiritual. A partir do momento que eles negaram a Torá, negaram a vontade e o direcionamento divino, eles foram desconectados como oficial, estavam lá junto com o povo que também blasfemou. Esse texto é claro. Então, um líder verdadeiro é aquele que cumpre a Torá. A partir do momento que ele descumpre a Torá e ensina o povo a descumprir a Torá, é o que Yeshua fala lá em Mateus 5,17. Aquele que cumprir a Torá e ensinar aos outros a cumprirem a Torá será considerado o maior no reino dos céus. E aquele que não cumprir a Torá e ensinar a não cumprir a Torá vai ser chamado o... Por que muitos irmãos não conseguem entender esse pshat? Eu pergunto. É uma grande questão, meus irmãos. Está ali. Não tem como negar. Existe essa desconexão. A partir do momento que não há mais um comprometimento com o Eterno e com a sua missão. Baruch Hashem. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Eterno, seu Deus. Meus irmãos, quem vai contra a Torá e a ordem e o mandamento está indo contra aquele que nos deu a Torá, que é o Eterno. Isso é sério. E queixaram-se nas suas tendas e disseram: o Senhor nos odeia.
Meus irmãos, olha só essa frase. Eles disseram nos lares, eles foram contaminados no momento onde chegaram os Meraglim e falaram tudo aquilo que eles falaram, e eles choraram, se lamentaram e foram para casa, e nas casas, nos lares, eles falaram: o Eterno nos odeia. Hashve Shalom. Como pode, meus irmãos, uma geração que participou e viu todas as pragas do Egito, uma geração que viu o mar se abrir, o mar se fechar nos seus inimigos, viu o maná cair, viu a água sair, viu o poço continuar, e chegar e falar: o Eterno nos odeia. Tem alguma lógica nisso, meus amigos? Tem alguma lógica nisso? O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir. Meu Deus. E depois eles falam: para onde iremos? Ou seja, até então, eles estavam indo para onde? Eretz Israel. Até então, ele estava com uma direção. Tinha um líder, tinha um Deus, tinha um objetivo. Agora, de uma hora para outra, aquele Deus que teve todo o cuidado com o povo, agora ele nos odeia. E a partir do momento que ele nos odeia, nós não vamos mais ficar com ele como Deus. E também não teremos Moshe como o líder. Veja como as coisas vão tomando um rumo. Um abismo chama o outro abismo, um abismo chama o outro abismo. Isso tudo começa com um pequeno pecado. Eu acho que meus irmãos, para onde viremos? A rebeldia implica em romper com o intermediário. Moshe era o intermediário. E com o eterno. E o seu direcionamento para andar segundo o seu próprio coração enganoso. Até que o eterno tem que dar aquela disciplina. Não foi no pecado do bezerro de ouro que o eterno falou: essa geração incrédula não vai entrar mais. Já que vocês estão com medo de entrar, então seus filhos vão entrar, mas vocês não vão entrar. Pela própria palavra você vai ser salvo e pela sua própria palavra você vai ser condenado. Se eles falaram: nós não podemos ir, nós não vamos conseguir, Deus não está comigo, então não vou estar mesmo. Rompe com Moshe, rompe com o Eterno. Mas o Eterno é maravilhoso. O Eterno é bondoso. O Eterno é misericordioso. Baruch Hashem. E o texto continua: e os nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós. E as cidades são tão grandes, com muros que vão até os céus. Ali vimos os Enaquins. Fizeram lachonará sobre a terra de Israel. E disseram: a terra devora os seus habitantes. A tradição judaica vai dizer o seguinte, que quando os Meraglim estavam entrando na terra, eles mesmos se mudaram seus trajes. Eles não estavam vestidos com o tzitzit mostrando, tá por dentro da calça ou dentro da túnica. Eram príncipes que também conheciam outras línguas.
Por isso que eles também foram escolhidos. Eles não estavam falando hebraico. O povo da terra, ele estava sabendo da promessa. E eles estavam temerosos, como mesmo o texto de Yoshua, que diz que Raabe falava, o povo de Jericó, o seu coração está derretido de pavor de vocês. Isso 40 anos depois. Imagine naquele momento, meus amigos. Eles estavam apreensivos, de repente chega 12 peregrinos, com certeza, com camelos, com comida. Eles não se mostraram israelitas. E eles correram um risco gigantesco de serem presos e enforcados. Mas a tradição judaica diz o seguinte, quando eles entravam nos vilarejos ou nas cidades, o Eterno antes mandava uma praga. E as pessoas morriam. E quando eles estavam passando, os habitantes eles estavam preocupados em enterrar os seus mortos. Por isso que eles falaram, essa terra mata os seus habitantes, porque nunca viu tanto enterro. Mas ele foi feito isso para proteger o povo de Israel. E muitas vezes a gente vê as coisas acontecerem e a gente não entende muitas coisas que acontecem no nosso meio. Muitas vezes é o Eterno que está permitindo isso para te proteger. Por isso que Yeshua fala, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Por isso que nós temos que falar, Ganzuletova. Tudo é para o bem. Rav Shaul também fala isso. Caleb, tu sofreu um acidente essa semana. Graças a Deus você está aí com vida. Baruch Hashem. Você não pode reclamar, eu caí, machucou minha moto. Graças a Deus. O Eterno te livrou da morte. Se estragou a moto, se aconteceu alguma coisa, a vida está aí. Talvez era para outro fim, mas o Eterno nos jamais vamos murmurar sobre alguma coisa de aparentemente de ruim que aconteça com a gente, porque muitas vezes o Eterno nos livrou. Era para ser, mas ele livrou. Baruch Hashem por isso. Baruch Hashem. Então eu disse para vocês, não fiquem apavorados, não tenha medo deles, o Senhor seu Deus está indo na frente de vocês. Meus irmãos, esse mesmo povo não lembra do passado. Por causa da palavra de 10, as pessoas falaram, nós não vamos conseguir. E o Eterno não vai nos ajudar. Meus irmãos, nós não podemos ter amnésia espiritual. Eu tenho certeza que cada um de vocês já tiveram experiências muito fortes com o Eterno. Ou eu estou mentindo? Sim ou não? Não esqueça. Lembra. Conte. Não deixe apagar da sua memória. Um povo que não tem passado, não tem presente. Assim como o Eterno fez milagres, assim como o Eterno trouxe salvamento, Ele foi misericordioso com você alguns anos atrás, Ele vai continuar sendo. Não esqueça isso. Se eles tivessem lembrado disso tudo, eles não estariam caindo agora. Baruch Hashem por isso. Meus irmãos, a raiz do pecado. Percebendo o bem como o mal. Veja bem que coisa estranha. Em Bamidbar 13:31, depois 14:1, vai dizer, os Bnei Israel dizendo, melhor seria termos morrido no Egito ou nesse deserto.
do que nesse deserto. Porque o Eterno traz essa terra para cairmos a espada. Na Parashá Korah, Datan e Abiram diz: não te basta termos feito subir de uma terra que emana leite e mel para nos dar esse deserto? Meus irmãos, o Egito virou terra que emana leite e mel. E o deserto, que tem água em abundância, que tem maná, virou Mitzrayim. O Egito, que deixava a pessoa trabalhar de manhã, ia dormir à noite, já acordava de manhã, quebrando pedra, levando barro, virou terra que mana leite e mel. E o deserto que só estudava, que só tomava água cristalina. Rabi Shaul fala assim, e o poço que acompanhava os Bnei Israel, até a Brita Hadashah vai falar sobre isso, virou um lugar terrível. O maná, segundo a tradição, que você colocava na boca e pensava, pudim de leite condensado. E você sentiu o gosto. Virou o quê? Só tem esse pão. Só tem essa água. Essa inversão, meus irmãos. Isso é abominável, meus irmãos. Chamar o Egito de terra boa e a promessa de armadilha mortal. Midrash Tahumá, falando sobre os Meraglim, vai dizer que o pecado não foi apenas o medo, mas Motzi Laatz El Haaretz, difamar a terra. Isso é atribuir má intenção ao Eterno. Quando a gente murmura, meus irmãos, a gente corre o risco de fazer a mesma coisa. Ah, só tem arroz e feijão? O Eterno deu arroz e feijão. Não tem Coca-Cola? A gente brinca, mas é a verdade. Essa porcaria desse carro que só quebra. Se quebra é porque você tem um carro. Continuando. Os Fatum Emet ensina que o pecado dos Meraglim foi ver a matéria, ou a terra, os seus gigantes, sem ver a providência por trás dela. É trocar imunar por percepção sensorial limitada. A gente, como o Rabi Shaul fala, o homem espiritual, ele é diferente do homem natural. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem espiritual, ele olha o evento, ele vê por trás do evento a mão do Eterno. Mas o homem carnal, ele só vê o evento. Só vê a matéria. Nós precisamos de ver a mão do Eterno por trás do evento. Não podemos trocar a nossa imuná, a nossa fé, a nossa confiança no Eterno por aquilo que nós estamos vendo. Só pelos olhos carnais. Existe um outro olho. Existe uma outra percepção. Existe um outro discernimento espiritual. Tudo o que acontece está nas mãos do Eterno e Ele tem planos para tudo que acontece nas nossas vidas. E isso tudo gerou um choro em vão, meus irmãos. Eles estavam chorando em vão. E que dia que era esse dia que eles estavam chorando em vão? Em 9 de Av.
E por eles estarem chorando em vão nesse dia, o Eterno no futuro, ele vai fazer com que o povo chore com razão agora. Os dois templos foram destruídos no mesmo dia. No dia 9 de abril. Agora sim vocês vão chorar com razão. Aqui vocês estão chorando sem razão. Não podemos nos perder com isso, meus amigos. Isso é muito sério. Quem não tem discernimento espiritual se perde. Quem só consegue olhar o material se perde. Agora vai ter um choro legítimo, um choro de techuvá, de retorno. Quando nós estamos nesse período de luto, nessas 3 semanas de aperto, nós temos que chorar para a techuvá. Assim como Daniel estava em jejum, e era um Yom Kippur, Daniel 9 diz que ele estava chorando e confessando os seus pecados e os pecados dos seus pais. Lamentando, buscando misericórdia. Esse é um choro legítimo que nós temos que ter. Chorar pelas nossas próprias falhas, chorar pelos nossos próprios pecados. Se comprometer em não descumprir mais. Se comprometer em andar nos caminhos do Eterno. Baruch Hashem. E esse pecado é um pecado grave, porque é um pecado de incredulidade. Nós vamos ver também outro aspecto, meus amigos, de tipificação do Mashiach. Moshe aqui tipifica Mashiach. Estou achando vocês tão silenciosos hoje. O que está acontecendo? Cadê os comentários? Baruch Hashem. Exato. Baruch Hashem. Moshe aqui, ele está sendo descartado também. Porque a palavra dele não está valendo mais nada. Onde nós iremos? Quem vai ser nosso líder? Moshe, por várias vezes, ele quase foi apedrejado. Já perceberam isso? Quando a gente tem a gente faz a leitura da Torá, a gente estuda a Torá, a gente fala de Moshe, a gente tem ele como o maior dos profetas. O próprio Eterno falou isso, né? Com os profetas eu dou sonhos, né? Agora, com Moshe, face a face. Face a face. E mesmo assim, os irmãos, naquela época, queriam apedrejar ele. Vamos procurar um outro líder e vamos voltar para o Egito. Toda hora. Não tem carne. A gente sabe que Moshe, hoje nós temos um apreço muito grande pelo nosso profeta. Não existe ninguém contra Moshe hoje em dia. Mas na época que ele vivia, era. Datã e Abiram. Korah. Fora a multidão.
Então existe um padrão da tipologia messiânica que sofre. Moshe é um tipo de Mashiach. Moshe, nossos sábios dizem que toda geração existe um Mashiach subidor, um Mashiach da geração. Moshe, ele era o Mashiach da sua geração, ele não era o Mashiach. Só tem um, Filho de Deus, Yeshua. Mas ele estava tipificando ali Yeshua. Estava tipificando o Mashiach. E ele estava sendo rejeitado por parte da comunidade. Criticado. Foi criticado pela sua própria irmã, pelo seu próprio irmão. Moshe é impedido de entrar na terra por causa do pecado do povo. Ah, você bateu na rocha, você não vai entrar. Isso aí é a explicação no literal, no Pshat. Mas ele era o líder daquela geração. E ele sofreu por aquela geração. Ele carrega a consequência coletiva. Veja, em Shimoto 32, 31, Moshe intercede oferecendo a sua própria vida. Ele fala, se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro. Risca o meu nome. Ele se antecipa. Coloca na frente do povo. O que Yeshua faz? Se deu por nós. Voluntariamente. Não foi uma imposição do Eterno. Voluntariamente. Korah, ele ataca Moshe de forma direta. Ele questiona a legitimidade de Moshe como mediador entre Deus e o povo. Ele fala, todo Israel é santo. Não é isso o discurso de Korah? Todos nós somos santos. Por que você está se elevando diante do povo? Por que Aron, que é seu irmão, também está contigo? Por que você está se levantando? Ele não está sendo contra o próprio Moshe, ele está sendo contra aquele que colocou Moshe naquele lugar. Isso é muito sério. Yeshua, quando veio, a multidão seguia ele. Quando ele entrou em Jerusalém, ele foi reconhecido como Melech Mashiach. E quando foi questionado, ele mesmo falou, se os homens calarem, as pedras clamarão, Baruch Hashem. A natureza clamará. A criação clamará. Mas muitos eram contra. Isso nos ensina muitas coisas, meus irmãos. Estar numa posição de liderança é estar sujeito a muitas críticas. Estar sujeito a perseguições, calúnias, mentiras. Yeshua sofreu, como também Moshe Rabbeinu. Aqui existe uma inversão. E eu quero destacar isso, meus irmãos. Quem olha para Moshe
não consegue entender que aquele homem era um tirano. Mas algumas pessoas conseguiam ver isso nele. Não dá para entender. Quem viveu no Egito e saiu do Egito, consegue enxergar o Egito como uma terra que emana leite e mel. E o deserto como um Mitzrayim. Que tipo de óculos essas pessoas estão enxergando? Qual perspectiva, meus irmãos? Isso tem que nos alertar. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luz. Olhe por trás do evento. Olhe por trás do evento. Olhe por trás do evento. Olhe com seus olhos espirituais as coisas que acontecem. Não confunda. Não diga que o santo é profano e nem o profano que é santo. Isso é confusão. Não diga que a bênção de Deus é maldição para você. No Devarim Rabá e outros Midrashim também comparam o sofrimento de Moshe pelo povo ao sofrimento do Mashiach ben Yosef, que leva as dores do povo, que é rejeitado. O Ruth Rabá, ele liga as dores do sofrimento de Mashiach com Isaías 53. E a gente tem a interpretação dos rabinos modernos, até a partir do século X, que o sofrimento de Isaías 53 não é Mashiach, é o povo de Israel, o próprio povo de Israel. Isso não está de acordo com muitos midrashim. É necessário, foi necessário que Mashiach sofresse para redimir o povo. Para o Hashem. E existe também uma ideia rabínica que fala que Moshe Rabbeinu é como um roé emonim, pastor fiel, que é incompreendido. Não houve unanimidade na liderança, no reconhecimento de Moshe Rabbeinu, apesar de tudo que o Eterno fez pelas mãos dele. Ao ponto que a Torá diz que Moshe seria Elohim e Aaron seria o seu Navi. Coloca Elohim, Moshe como Elohim, autoridade. Em Tikunei, no Zohar, Moshe é descrito como a Neshama, a alma, que desce repetidamente em cada geração. Ou seja, o Ruach Nevoah, para resgatar Israel. Nós vamos ver vários profetas no Tanakh que receberam a mesma incumbência. Vai lá em Israel. Fala com o rei de Israel. Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi, todos os outros profetas. Volta Israel. Eles tinham esse espírito de Mashiach. E lá colocar o dedo na ferida e falar: volta Israel. Se o Eterno é Deus, louve. Se é Baal, então fique com Baal. E nos nossos tempos, nós temos que ter esse espírito. Volta para a Torá. Volta para a Mashiach.
Isso é um padrão do servo de Deus. Ele vai ser incompreendido. Ele vai ser perseguido. Não precisa ser só líder, não. Cada um de nós. No nosso trabalho, na escola, às vezes até no nosso lar. Incompreensão. Isso lembra a parábola de Yeshua. O dono do campo envia vários funcionários, né, para pegar aquilo que é dele. E eles fazem o quê? Espancam uns, maltratam outros, expulsam o outro. Daí ele fala: agora eu vou mandar o meu filho. Quem sabe eles têm respeito e eles matam o filho. Nós, como os discípulos de Yeshua, não podemos não perceber isso no nosso dia a dia. Muitas vezes nós somos colocados de lado, tidos como loucos, religiosos, extremistas, mas não podemos deixar de trazer a palavra, a Torá, meus irmãos, a Santa Torá. Sim, perturbador de Israel. Vocês veem como existe essa mudança? Baruch Hashem. Em Hebreus 3, estou finalizando, meus irmãos, já está dando 1 hora. 3:1, Yeshua comparado explicitamente com Moshe, porém superior como filho da casa. Porque Machia é tido por digno de tanto a maior glória do que Moshe, quanto maior honra que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é o Eterno. Ele usou Moshe, ele usou Yeshua, ele usou Elisha, ele usou Eliarro, ele usou vocês, cada um de nós. E ele usa. Baruch Hashem. E Deus quer que nós sejamos fiéis à sua palavra. Baruch Hashem. E que nos conservamos firmes e com confiança. Baruch Hashem. Que o Eterno possa nos abençoar, meus irmãos. Vamos lembrar disso. Todo o evento existe um propósito divino por trás. Vamos ter cuidado para não amaldiçoar a coisa que é bendita. Vamos tomar cuidado para que a gente possa permanecer num discernimento espiritual verdadeiro. Que o Eterno seja louvado e engrandecido em nome de Yeshua. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos orar. Pai querido, agradecemos a Hashem por essa paraxá, por essa palavra. Que o Senhor possa ecoar no nosso coração aquilo que não foi dito aqui. E também aquilo que foi dito. Para que possamos não somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes da tua palavra, Hashem, da sua santa Torá. Que possamos levar o testemunho de Mashiach, como está escrito lá em Apocalipse 12, que sejamos verdadeiros filhos aqueles que cumprem as mitzvot e têm o testemunho de Yeshua, e que possamos trazer isso ao nosso meio, Hashem. Abre os olhos daqueles que precisam, Hashem, ter esse discernimento espiritual, entender que não pode mudar a tua Torá em coisas que foram anuladas. Falar que
Torá, Deus nos livre a maldição. Tem misericórdia de nós, Hashem. Nos dê discernimento. Amém, amém. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Vamos descer para fazer o Kiddush.